Boa noite, Sofia. Deixa eu ajeitar isso aqui porque tá perigando cair. Oi, Sandra. Não tá ruim assim, né? Olá. Deve ser Camila, né? Deixa eu colocar meu ampliador aqui. Oi, Ana. Boa noite, Diana. Tudo bem? Roberta. A gente vai começar já. Deixa só. Deixa eu dar uma dica para vocês. Para quem chegou aí já logo de cara. Falar de imagem dentro da psicologia junguiana é sempre uma coisa muito intrigante, né? E algo que demanda muito da gente. Então, é um aspecto que a gente precisa estudar muito, muito mesmo. E tem um autor que eu gosto muito, dois, aliás, que eu acho que faz parte de complementar a psicologia junguiana, que um é o Gaston Bachelard. Tem dois livrinhos dele, tem uma série de livros, mas um é esse aqui, ó, A Água e os Sonhos. Bem legal esse livro aqui. Ele faz um ensaio sobre a imaginação da matéria, né? Então ele vai falando dos rios, do lago, vai falando de uma série de coisas. E é bem bacana, porque aí fica um pouco mais claro assim como que a imagem vai se formando, a imaginação correlacionada com a imagem, né? Olá, Cíntia, boa noite. Então é um livrinho bem bacana. Olha só, por exemplo, né, ele tem uma fala aqui, ó. A imaginação inventa mais que coisas e dramas, inventa vida nova, inventa mente nova, abre olhos que têm novos tipos de visão. Verá se tiver visões. Terá visões se tiver. Terá visões se educar com devaneios antes de educar-se com experiências. E a experiência e as experiências vierem depois como provas de seus devaneios. Ele é Bachelard, é bem legal. Tem esse outro livrinho aqui também, que é O Ar e os Sonhos. Depois acho que ele fala Terra e o Fogo e mais alguma coisa. E depois tem o Gilbert Durand, que faz um trabalho. Ele estudou junto com. Ele foi aluno do Bachelard. Se eu tiver errado, alguém conhecer pode me corrigir. Ele tem um livrinho que se chama O Imaginário. É um ensaio acerca da ciência e da filosofia da imagem. Né? Então, tá aí a dica para vocês, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, certo? Esse final de semana eu estava tendo supervisão, e aí no grupo de supervisão agora a gente está lendo o Livro Vermelho. A gente está logo no começo ainda, mas o Yumi está fazendo a introdução. E aí tem uma parte, é muito interessante, né? Porque eu já li o Livro Vermelho 3 vezes. E aí a gente sempre vai. A gente nunca é a mesma pessoa que leu a primeira vez, né? Nem a segunda vez. Mas sempre que a gente lê de novo um livro, a gente encontra algo que a gente não tinha encontrado. Ou entende algo, ou lê algo que parece que a gente não tinha lido, né? É muito interessante essa percepção. Imagino que vocês também tenham essa percepção. Mas lá no finalzinho do primeiro capítulo da introdução, é o primeiro capítulo? Deixa eu ver aqui, deixa eu ter certeza. O reencontro da alma. Ou melhor, vamos confirmar. Peraí. Eita, perdi aqui. Perdeu. Vamos achar. Nossa, tinha. Aqui. O reencontro da alma, na verdade. É isso que ele fala.
E aí, lá no finalzinho, ele traz a seguinte fala. Olha só que interessante isso. Porque aí vai nortear todo o nosso caminho. Possuindo a imagem de uma coisa, possuímos a metade da coisa. A imagem do mundo é metade do mundo. Quem possui o mundo, mas não sua imagem, possui só metade do mundo, pois sua alma é pobre e sem bens. A riqueza da alma consiste de imagens. Quem possui a imagem do mundo, possui a metade do mundo, mesmo quando o ser humano é pobre e sem bens. E aí ele fala mais algumas coisas aqui que vai fugir um pouco daquilo que eu quero trazer para vocês. Mas isso aqui traz uma alegoria para a gente falar desse encontro da alma, né? Ou desse encontro com a totalidade através das imagens. Afinal de contas, quando a gente está falando de inconsciente, a gente está falando de imagens. E Jung deixa isso muito claro quando ele está lá nos tipos psicológicos, que tem lá algumas definições, e nessas definições, ele vai delimitando exatamente o que ele quer dizer com determinados termos, com determinadas palavras. E aí ele deixa muito claro que a gente precisa ter uma definição muito clara a respeito da imagem externa e da imagem interna. E muitas vezes ele está falando da imagem interna e não da imagem do objeto, da imagem da pessoa, daquilo que eu estou vendo, entende? Né? Então, muitas vezes ele vai fazer essa relação com as imagens primordiais, imagens arcaicas, o que nos leva ao encontro dos arquétipos. Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho falado bastante nessas últimas lives de arquétipos. Para a gente construir um pouco melhor esse conhecimento e aí a gente não ficar tão à mercê de coisas talvez mal entendidas, né? E veja só, o que a gente faz aqui, e eu gosto sempre de repetir, nós fazemos um pequeno recorte do assunto. Por isso que a gente coloca os livros para vocês aqui, justamente para provocar a leitura de vocês, justamente para provocar a curiosidade de vocês, para que vocês mesmos possam ter essa experiência do conhecimento, né? Então, a gente tenta trazer de uma forma um pouco mais fácil, se é que é possível, né? Fazendo esse pequeno recorte e tendo o cuidado para que esse recorte não fique muito raso, porque é muito fácil a gente fazer um recorte de uma fala do Jung e deixar mal entendido as coisas, certo? Então, é importante esse cuidado. Por isso que Jung também tem esse cuidado. Eu queria ler, hoje eu vou ler bastante para vocês, para a gente fazer um caminho junto aqui com o Jung, para ver o que ele vai falando para a gente e até que a gente chegue na definição, praticamente a definição de arquétipos, né? Porque vocês vão ver como que essa imagem vai se relacionando com os arquétipos, certo? Oi Miriam, tudo bem? Então, olha só, lá no Tipos Psicológicos, essa leitura dos tipos psicológicos, ele fala o seguinte, ó. A imagem tem caráter psicológico de uma representação da fantasia e nunca o caráter quase real da alucinação. Isto é, nunca toma o lugar da realidade. Sempre se distingue da realidade dos sentidos por ser uma imagem interna. No grau primitivo, isto é, na mentalidade primitiva, a imagem interna se transforma facilmente em visão ou alucinação.
auditiva no espaço, sem ser patológica. Por que ele fala que não é patológico, né? Porque para o primitivo, essa imagem interna, ela acaba tendo um espaço maior e ela acaba ganhando o espaço-tempo, né? Porque ele não faz muito uma distinção daquilo que é interno e daquilo que é externo. Na qual página? Está na página 458, no parágrafo 827, tá? Então, ele fala um pouco aqui dessa mentalidade primitiva, porque muitas vezes a gente acaba sendo acometido por essa primitividade do inconsciente. E às vezes isso ganha tal força que acaba ganhando uma representação no espaço-tempo, o que leva a gente a ter alucinações. Ele continua aqui, ó, depois. A imagem é uma expressão concentrada da situação psíquica como um todo. Então, quando eu trago esse título para vocês, para a gente falar um pouco da questão da imagem e da totalidade, porque a gente precisa entender que quando a gente está lidando com essas imagens internas, a gente está lidando com um pequeno pedaço da totalidade. E muitas vezes a impressão que a gente vai ter de uma imagem, ela vai corresponder muito com o nosso estado psíquico do momento, com as experiências que a gente está vivendo. Às vezes uma imagem vai surgir internamente com uma força mais elevada ou com uma força um pouco mais sutil. Depende de como aquela imagem vai atravessar a gente, né? Por isso que ele também conta de uma experiência que ele está falando no Arquétipos do Inconsciente Coletivo, que uma pessoa tem a imagem de Deus e ele não consegue olhar diretamente para Deus. Então, ele começa a desenhar um círculo tendo uma representação, e essa representação é aquela imagem de Deus, ou melhor, a imago Dei. Então, veja só, quando a gente está falando do inconsciente coletivo, a gente está falando dessas imagens primitivas, ou melhor, dessas imagens primordiais, a qual o Jung correlaciona com o conceito que ele traz de arquétipos. E ele explica ainda que esse conceito não é ele que inventou, mas ele foi pegando, eu vou ler aqui uma parte para vocês, ele foi pegando vários pedaços de alguns entendimentos, de leituras que ele ia fazendo para construir aquilo que ele estava tentando dizer. Né? Então, é interessante quando a gente vai lendo Jung e lendo essa construção, essa formulação que ele traz de arquétipos, a gente vai percebendo qual é o caminho que ele faz para entender algo, para construir o conhecimento de algo. E esse caminho que ele faz é justamente o caminho que a gente precisa empreender quando a gente está trabalhando com o inconsciente. Quando a gente está trabalhando com as imagens que surgem a partir dos sonhos. Quando a gente está trabalhando com imagens que surgem a partir dos contos de fadas. A partir dos contextos mitológicos, né? Então, essa construção, essa maneira de pensar as coisas é uma maneira de conseguir investigar a imagem também, né? Então, é muito interessante quando a gente vai vendo essa maneira que Jung nos apresenta de investigação, porque ela é algo primordial quando a gente está trabalhando
dentro do consultório, quando a gente está trabalhando com essas imagens que vão surgindo para nós. Deixa eu fazer uma outra leitura aqui para vocês, porque aí a gente vai complementar um pouco mais, e aí acho que a gente vai chegar no entendimento assim, mais claro de tudo que eu venho falando com vocês, que eu venho conversando com vocês nas lives que eu tenho feito. Esse aqui é um pedaço bem mais extenso, e aí vou ler um pouquinho mais rápido para a gente conseguir discutir em cima dele, tá bom? Ele fala o seguinte, esse aqui está no volume 9/1, que é os arquétipos e o inconsciente coletivo. Certo, pessoal? Então ele fala o seguinte, olha, ele está construindo o conhecimento da palavra arquétipos, tá? Tanto é que ele traz essa palavra em latim aqui. Ele fala o seguinte, o termo arquétipos já se encontra em filo-judeu como referência a imago Dei no homem. Isso aqui é a coisa mais importante que a gente precisa entender. A imago Dei. Quando nós estamos falando da representação de Deus em nós, a gente não está falando do Deus em si, mas da imagem de Deus em nós. E qual é a imagem de Deus em nós? Qual é a grande representação dessa imago Dei? É o self. Né? Então, é importante a gente fazer essa distinção, porque senão fica parecendo, às vezes quando a gente está falando que a gente encontra Deus em nós, fica parecendo que a gente tem esse aspecto mais divino em nós. A gente tem uma fagulha de luz, mas não Deus em si, e sim a imagem de Deus em nós. Até, acho que vai ser aqui que ele vai falar exatamente o que eu queria falar para vocês. Então eu vou continuar a leitura para a gente se aprofundar um pouco mais. Né? Então ele fala da imago Dei no homem. Em Irineu, também onde se lê o Criador do mundo não fez coisas diretamente a partir de si mesmo, mas copiou-as de outros arquétipos. Isso em latim, mas eu não li o latim aqui. No Corpus Hermético, que é um livro atribuído a Hermes Trismegistus, fala-se o seguinte: Deus é denominado a luz arquetípica. Então, vocês estão entendendo como que ele vai fazer na construção desse conhecimento? Como ele faz a construção do conhecimento de arquétipo para ele? Aí ele continua. Em Dionísio Areopágita, encontramos esse termo diversas vezes como os arquétipos imateriais, bem como de divinos nominubus, que ele não traz aqui a definição em português. O termo arquétipo não é usado por Agostinho, mas a sua ideia, no entanto, está presente. Por exemplo, em ideias que não são formadas, mas são contidas na inteligência divina. Arquétipos é uma perífrase do explicativo de ethos platônico. Para aquilo que nos ocupa, a denominação é precisa e de grande ajuda, pois diz que no concernente aos conteúdos do inconsciente coletivo, estamos tratando de tipos arcaicos, ou melhor, primordiais, isto é, de imagens universais que existem desde os tempos mais remotos. O termo representações coletivas usados por Livre-Blue para designar as figuras simbólicas da cosmovisão primitiva poderia também ser aplicado aos conteúdos do inconsciente.
uma vez que ambos têm praticamente o mesmo significado. Os ensinamentos tribais primitivos tratam de arquétipos de um modo peculiar. Na realidade, eles não são mais conteúdos do inconsciente, pois já se transformaram em fórmulas conscientes, transmitidas segundo a tradição, geralmente sob a forma de ensinamentos esotéricos. Esses são mais expressões típicas de uma transmissão de conteúdos coletivos, originariamente provindas do inconsciente. Então, vocês conseguiram captar qual é o caminho que ele vai fazendo para construir o conhecimento, ou o que ele entende de arquétipo? Né? E aí fica a coisa mais importante aqui no final, quando ele faz essa relação com essas representações coletivas de Levi-Bru, né? Ou né, dessas imagens primitivas. Então, quando a gente está falando da totalidade, a gente está falando em si, ou quando a gente está tendo essa experiência da totalidade, a gente está falando em si dessas imagens internas, que são sempre importantes para a construção da busca de sentido para cada um. Porque isso é o mais importante. Essas imagens, elas vão nos fornecer um caminho para a construção do sentido. Então, sem essa relação com a imagem interna e, inevitavelmente, com relação a símbolos que podem estar correlacionados com essa imagem, é impossível a gente construir um sentido para as coisas. Entende? Deixa eu ler aqui o que a Jana está escrevendo. O arquétipo também pode ser considerado um símbolo. Um projeto de algo que está no mundo das ideias, como um projeto arquitetônico, porém de construção do ser. O arquétipo em si não vai ser o símbolo, mas a imagem arquetípica vai conter um símbolo, entende? Acho que a gente pode pensar desta forma. Né? Porque a gente tem que lembrar que o arquétipo ele é um conteúdo primitivo. Eu vou ler mais um pedaço aqui, que aí eu acho que vai até ficar um pouco mais claro. Porque ele fala o seguinte, ó. Outra forma bem conhecida de expressão dos arquétipos é encontrada no mito e no conto de fada. Aqui também, no entanto, se trata de formas cunhadas de um modo específico e transmitidas através de longos períodos de tempo. O conceito de arquétipos só se aplica indiretamente às representações coletivas, na medida em que designar apenas aqueles conteúdos psíquicos que ainda não foram submetidos a qualquer elaboração consciente. Nesse sentido, representam, portanto, um dado anímico imediato. Deu para entender essa diferenciação que ele faz? Né? Então, assim, para ficar mais claro, né? Quando o arquétipo ele vem numa casca, quando isso vem para a consciência, quando a gente começa a buscar o entendimento desse conteúdo, quando ele surge na consciência, já não é mais o arquétipo, mas essa imagem arquetípica. Então, veja só, aí a gente pode relacionar assim com um projeto arquitetônico, entende, Jana? Seria algo como o inconsciente que existe antes do ser. Não sei se consigo alcançar essa ideia. Exatamente. É um vir a ser. Por isso até eu coloquei lá o constante vir a ser do inconsciente, né? Mas eu vou falar disso mais um pouco no final para a gente fechar o conhecimento.
para a gente fechar aquilo que eu estou trazendo para vocês, mas é exatamente isso. É esse antes do ser. Porque quando ele é a imagem já. E a imagem, ela vai depender muito da nossa condição da consciência. A condição é que o ego está sendo submetido naquele momento. Então pode ser que imagens bem arquetípicas, por exemplo, né, da mudança de estações, por exemplo, né, o verão, o inverno, né, o verão trazendo aquela representação de coisas novas, de alegria, de férias, de curtição. Por um outro lado, quando a gente está indo direto quando a gente vai para o inverno, né, a gente está falando de um momento de recolhimento, um momento de contenção, né, um momento que a gente se encontra mais fechado. Essas representações das estações, elas são representações arquetípicas, de imagens que vêm sendo construídas desde os tempos mais primitivos do ser. Né? Então, só que elas são constantemente carregadas de novos conhecimentos, de novas vivências e de novas experiências. Então, ela tem toda aquela representação e depois ela vem como uma imagem para nós. Certo? Então, veja só, como a gente poderia representar esses momentos antes da imagem. No caso, aqui, quando estou falando de verão, de inverno, de outono, de primavera, eu estou falando do arquétipo das mudanças de tempo, né, que marca o período do tempo, por exemplo, né, o período do ano, por exemplo. Né? Então, essa marcação de tempo seria o arquétipo maior. A imagem e a divisão que a gente faz, ou melhor, né, a divisão que a gente faz, aí já é a imagem arquetípica, certo? Não sei se eu consegui ser mais claro, não sei se eu consegui deixar esse entendimento um pouco mais claro. Mas é importante porque quando a gente vai tendo essas dúvidas, aí vai ficando um pouco mais claro o porquê que não dá para a gente fechar essa construção do que são os arquétipos em coisas contidas, em coisas fechadas, em um conhecimento mais fechado, onde não se trata mais de arquétipo, aí vai estar se tratando de imagens arquetípicas. E aí, pessoal, quando vocês escutarem, por exemplo, e eu vou bater de novo nessa tecla, quando vocês escutarem, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho, de novo, né, com os 12 arquétipos, a gente vai descobrir quais são os seus 12 arquétipos, não é mais arquétipo, aí vai ser a imagem. Né? Então, aí tudo bem, a gente poderia falar que eu vou encontrar uma... Mas ela não, mesmo assim, ela não pode ser fechada. Porque ela não pode ser um conhecimento estático, entende? Que é exatamente o que eu estou falando aqui para vocês, da condição da consciência para cada um. Então, a condição da consciência para cada um vai trazer uma representação de totalidade para cada um. Isso é a grande riqueza da psicologia junguiana, eu entendo dessa forma, porque isso coloca em primeiro lugar o indivíduo como o grande construtor do conhecimento da sua vida interna. O grande detentor do seu
próprio caminho de autoconhecimento, né? Por isso que a gente fica bravo aí, às vezes, né? Quando a gente está falando que a gente não pode fazer essa contenção e fechar esse em casinhas, porque senão eu estou perdendo a individualidade de cada um. Entende? E quando a gente perde a individualidade do ser, eu estou perdendo todo o caminho, eu estou perdendo todo o sentido desse confronto que pode vir a acontecer da consciência com o inconsciente. E, consequentemente, a gente vai perder a oportunidade do vir a ser do inconsciente. Porque veja só, o inconsciente, qual é o grande caminho ou qual é a grande busca dele? É o se realizar. É o se realizar. Mas para isso precisa acontecer uma relação da consciência, ou seja, do ego, com o self. Quando a gente usa essa imagem, aí eu levo vocês de novo lá pro livrinho do Edward Edinger, né, Ego e Arquétipo, onde ele coloca lá as fases de relação entre ego e self, ou si mesmo, né? Porque ele faz uma distinção do inconsciente com a consciência, ou com o ego. Conforme a gente vai crescendo, isso vai acontecer nessa diferenciação entre os dois. Então aí os dois se separam, porque a consciência ela é filha do inconsciente. Ele é filho do inconsciente. Né? Então, tudo que existe na consciência uma vez já passou pelo inconsciente, a não ser que sejam experiências. Aliás, sempre qualquer coisa que está no inconsciente, que diz respeito ao inconsciente pessoal, essa distinção que eu queria fazer. Qualquer coisa que faça parte do inconsciente pessoal são coisas que um dia já foram conscientes. São coisas que um dia já fizeram parte da minha experiência. Então, essas aqui, um dia já tiveram na consciência. Mas, por alguma razão, por algum motivo, já não estão mais no inconsciente. Acontece que o inconsciente coletivo ele está sempre sendo carregado de novas imagens, de novas experiências. O arquétipo ele está ali sempre sendo atualizado constantemente através da experiência dos povos. Então, vamos pensar, por exemplo, no que está acontecendo no mundo agora com a guerra lá na Ucrânia. Né? Quais são os arquétipos que estão sendo mexidos nesse momento? São muitos. A gente pode nomear alguns aqui, né? Mas são muitos que estão sendo mexidos. Porque, um exemplo, né? Vocês provavelmente viram a fala tosca do deputado aí, que eu nem vou colocar o nome dele, porque não vale a pena. Vocês viram a fala dele. Então, olha só o que um momento de guerra, onde pessoas estão sofrendo, estão correndo o risco de perderem as suas vidas, estão perdendo as suas casas, estão perdendo familiares, correndo o risco de nunca mais ver os seus companheiros, as mulheres, né? E aí essa pessoa vem e fala essa barbaridade. Nesse momento a gente está vendo ali essa representação do machismo, né? Essa representação tão evidente do patriarcado, onde toma a mulher como um objeto. Esse é um arquétipo que está sendo mexido e foi, né,
está o tempo todo sofrendo alteração, porque aquela imagem patriarcal, ela não cabe mais hoje em dia. Só que essa mudança, ela vai levando um tempo, ela precisa de um tempo. E por que ela precisa de um tempo? Porque cada vez mais pessoas, quando elas vão renovando essa imagem aqui dentro, elas vão contribuindo para que essa imagem arquetípica, que aí consequente, aí é um caminho inverso, tá? Consequentemente, esse arquétipo vá sofrendo alterações. Mas isso são épocas a fundo. Né? Oh, vocês estão escutando o Mike roncar? Né? Então, leva muito tempo para que essa experiência possa vir a ser transformada. Mas ela depende de cada um. Né? Então, quando ela é exposta dessa forma, por exemplo, e que vem essa enxurradas de críticas, dá oportunidade para esse cara repensar se ele for capaz de fazer isso, né? Tenho minhas dúvidas. Mas ainda assim, dá a oportunidade de ele repensar, de ele, quem sabe, conseguir tomar isso como uma oportunidade de mudança, né? Porque, veja, hoje eu até estava escrevendo a respeito disso. Essa era tecnológica, essa era das redes sociais, da troca fácil de comunicação, achando que a gente tem uma certa privacidade, acho que ela não existe mais. Então, hoje em dia, a gente não pode mais falar que a gente está brincando, que a gente falou, a gente se equivocou na maneira como a gente fala, porque não cabe mais isso. Né? A gente tem que estar consciente das coisas, a gente precisa estar o tempo todo sendo vigilante e, claro, evidentemente, buscando se conhecer para que eu não possa, para que eu não corra o risco de ser tomado por essa sombra. Ele é um boçal? É um boçal. Mas ele acabou sendo um. Eu não estou defendendo ele, tá, gente? O que eu vou falar aqui. Mas o que eu quero falar é o seguinte: ele acabou sendo o bode expiatório do que muita gente pensa. Essa imagem que ele carrega é a imagem de muitos homens pensam e até gostariam de falar, se não falam, mas porque não foram gravados. Né? Então, quando acontece esse tipo de coisa, é a oportunidade para cada homem escutar isso e ver a repercussão que acontece diante dessa fala e repensar a imagem de mulher que ele tem. Vocês percebem que eu estou trazendo aqui sempre a questão da imagem. Por quê? Porque aquele cara, ele está falando da imagem da mulher que existe para ele. É uma representação interna da imagem da mulher para ele. Entende? Então, é uma oportunidade de observação. O que eu estava escrevendo era exatamente isso. É uma oportunidade de observação de a gente perceber o que é que está acontecendo num âmbito um pouco mais coletivo. Né? E porque se ele foi tomado por um complexo, a ponto desse complexo constelar e essa imagem vir à tona, é porque isso já está assim, né, super aflorado. Super aflorado. Então, por exemplo, né, às vezes a gente comete algumas gafes na fala, por exemplo,
Mas aquilo não é um acontecimento do momento. É um acontecimento da condição psíquica da pessoa, de algo que já vem há muito tempo acontecendo, porque a formação dessas imagens, ela não é uma formação imediata. Às vezes ela vai ser imediata, né? Porque às vezes ela vai surgir ali através de um trabalho que a gente está fazendo, ou através de uma intuição, ou através de uma fantasia. Mas o núcleo dela, ou a casca dela, é a representação de uma totalidade muito maior que é o arquétipo. Vocês entendem o caminho que eu estou fazendo? Né? Então, por que, que é uma oportunidade? Porque, deixa eu até ler aqui que a Jana está. Sim, as relações do mundo de hoje também levam a esses comportamentos. A questão de relacionamentos sem compromisso, sexo sem amor, consciência da maioria também se forma aí gerando comportamento. Sim, evidentemente. Eu acho que você está certo aqui na sua colocação, Jana. E é uma coisa para a gente pensar, né? Para a gente refletir. É, como que isso se encontra em mim, dentro de cada um, né? É, porque porque isso vai encontrar um eco dentro de cada um de determinadas formas, de muitas formas, aliás. Algumas mais exacerbadas, outras mais sutis, mas é importante sempre a gente estar tendo essa percepção, fazendo essa autocrítica, porque, como eu estava falando, né, é a grande oportunidade que a gente pode se colocar a serviço do inconsciente que sempre quer vir a ser, que sempre quer se tornar conhecido. É, esses arquétipos, eles não são nada se não existisse uma consciência para conseguir distinguir essas imagens e trazer, retirar lá do fundo, tirar lá do mundo mais arcaico e permitir que ele aflore. Porque é desta forma que essas coisas ganham a capacidade de serem conhecidas, de serem trabalhadas. Né? É isso que o inconsciente quer. É isso que a gente pode talvez falar que o si mesmo quer. Ele quer se tornar, ele quer vir a ser. Mas não é possível esse vir a ser sem o enfrentamento ou sem a relação do ego, né? Inconsciente também se forma com os pensamentos que são gerados, como você disse. É algo dinâmico, que vai sendo construído. Veja só, é um fluxo que acontece nas duas direções. Né? Então, ele vem aqui e penetra no inconsciente pessoal, porque aí se relaciona com a nossa experiência pessoal. Essa nossa experiência pessoal vai dar aqui combustível para eu trabalhar esse conteúdo aqui na minha vida, né? Como que isso interfere na minha vida, como que eu me relaciono com esse assunto. Espero que esse deputado tenha a boa capacidade de ir buscar um terapeuta, porque ele precisa. Ele precisa. Só que olha só, ele tem a grande oportunidade de colaborar de uma maneira um pouco mais nobre,
para a mudança que a gente tanto almeja, né? Então, se ele, aí eu vou buscar um pouquinho a minha fala da última live, né? Se ele assumir da forma mais verdadeira a sua culpa, a gente vai ganhar um pouquinho. A gente, como humanidade, vai ganhar um pouquinho. Porque pressupõe-se que se ele assumir de verdade, que eu tenho minhas dúvidas, mas se ele conseguir fazer isso, ele vai colaborar um pouquinho para que esse fluxo de transformação vai sendo colocado ali na transformação desse arquétipo. Então, por isso que existe essa dinâmica que se volta para o inconsciente, a gente vai carregando esse mundo coletivo de novas experiências, de novas transformações, de novas ressignificações pessoais. Vamos emanando falar dessa forma, vamos emanando todo esse conhecimento para o coletivo e que de repente em algum momento ele volta para nós. Quando esse conhecimento, quando essa imagem atinge de volta esse aspecto arcaico, ou talvez em algum momento ele se torne arcaico, né? Porque quem sabe daqui, 50 anos, a experiência de transformação que a gente viveu aqui vai se tornar algo mais natural para nós. Por exemplo, a imagem da boa mãe é uma imagem que é inquestionável, né? Aquela mãe acolhedora, aquela mãe bondosa, aquela mãe que sabe conduzir os seus filhos, né? Que consegue separar bem as suas questões pessoais da experiência de vida dos seus filhos. Só que ainda assim, essa imagem arquetípica da mãe, ela contém outros aspectos, porque isso tudo está dentro da imagem da mãe. Né? Então, só que o que é mais natural para nós? Essa imagem materna de uma maneira mais bondosa ou de uma maneira mais destrutiva hoje em dia? É mais bondosa, né? Pelo menos eu posso até estar errado aqui, posso até de repente estar sendo nesse momento sendo acometido por um por um complexo, mas pelo menos eu vejo dessa forma. Ela tem ela aparece mais constantemente de uma forma bondosa do que de uma forma castradora. Né? Então, né, você entende? Mas isso também levou um tempo. E não que antigamente essa imagem fosse talvez castradora, mas talvez de uma mãe mais primitiva. Acho que a gente pode colocar dessa forma. Né? Porque uma mãe mais primitiva, ela é totalmente diferente de uma mãe mais contos de fadas da Disney, né? Acho que talvez assim, porque aí a gente está lidando, né? Olha que interessante, né, pensar nisso, porque essa imagem de mãe que eu estava trazendo para vocês é uma imagem mais comercial, né? E nem sempre ela é assim, né? Então aí a gente faz a gente repensar um pouco. Eu preciso colocar um colírio, porque eu estou sentindo que meu olho vai zoar. Então, gente, quando eu estava falando, né, desse constante vir a ser, inevitavelmente o inconsciente ele busca esse vir a ser, ele busca ser conhecido e às vezes quando a gente tem uma relação muito é,
muito pobre com o inconsciente, ele vai tomar a gente de alguma forma. E essa imagem vai é, tomar tanta energia a ponto de constelar complexos aí e a gente fazer a maior cagada da vida, né? Vamos lá, Roberta. Desculpa, não tinha visto antes. Minha dúvida é exatamente essa. Ele tem real entendimento de qual destrutivo é esse pensamento dele? Que ele diz ter sido um comentário infeliz? Que era apenas uma brincadeira entre amigos? Veja só, não importa mais se era brincadeira ou não, né? Não pode, porque enquanto ele está tomando como uma brincadeira, ele está negando. Não pode ser tomado como uma brincadeira e ele nem pode ser classificado como uma criança. Porque senão a gente tira a responsabilidade dele e a oportunidade de ele assumir essa culpa. Certo? Né? Então, não pode, não cabe esse pensamento dele. Se ele persistir nesse pensamento, ele perde a oportunidade de se transformar. E ele perde a oportunidade de fazer um verdadeiro aprofundamento na fala dele. Não, hoje não cabe mais essa. Oi, Lili, boa noite, tudo bem? Não cabe mais esse foi uma fala boba. Porque isso foi uma constelação, constelou. Veja só, estou falando, nossa, olha, as mulheres são bonitas. Gente, isso tá, isso tá pegando aqui dentro. Ele estava olhando aquelas mulheres, e aí qual é a relação que está sendo feita com a imagem de mulher que existe aqui dentro? A imagem de mulher que existe aqui dentro está sendo projetada naquelas mulheres que estão sofrendo, que estão sendo abusadas, se não sexualmente, mas moralmente, né? Então, a brincadeira dele foi a expressão de algo verdadeiro, que só pode ser transformado se eu assumir, né? Ele precisa para ele e para a sociedade, eu acredito, né? Porque a transformação dele é a oportunidade de transformação da sociedade. Sem, como eu estava falando e como Jung fala, né? É, os representantes da política são imagens das pessoas que votam nele. Então, né? Aí dá para entender, né? Que assim, é para ele. Mas se ele conseguir é, transformar isso na vida dele, talvez ele possa mostrar que existe uma oportunidade de enfrentamento interno para aqueles que votaram nele. Esse é o pensamento. E aí, Euclides, tudo bem? Da mesma forma, não vejo como conteúdo da sombra tamanha ciência sobre o poder do abusador constelado. Mas, mas veja só, a gente pode chamar de sombra porque ele não reconhece. Entende, Diana? Quando a gente está falando, quando a gente está falando da sombra, não estou falando do aspecto do mal aqui, mas estou falando do aspecto inconsciente, tá? Quando ele fala que é uma brincadeira, ele fala que né, ele não está dando real importância para aquilo que aconteceu internamente, para a fala dele, né? Então ele está tentando desmerecer a própria fala.
Ele está tentando tirar a força dessa imagem interna. Que não vai, né? Não vai acontecer. Por quê? Sem dúvida, né? Sem dúvida que ele naturaliza. Por isso que eu falo que precisa de terapia, né? Saca? Eu quero saber o seguinte de vocês. Eu ampliei fui tão longe com o assunto, mas eu queria entender se fica claro para vocês a questão da imagem correlacionada com a totalidade, outro ponto de vista. Até para de falar aqui, deixa eu voltar aqui, peraí que eu já li. Né? A questão da imagem com a totalidade, com essa relação com os arquétipos. Eu quero saber se deu para entender o caminho que eu fiz aqui, ou a minha proposta com o título, mas o caminho que eu fiz aqui dentro, para que a gente conseguisse chegar a esse vir a ser. Quero saber de vocês se dá para entender um pouquinho, assim, porque eu acho que hoje foi um pouco confuso, até porque eu abri um pouco mais, mas aí quando a gente ganha oportunidade de falar algumas coisas, eu acho que a gente pode aproveitar e fazer correlações com o assunto que a gente está trazendo, né? Outro ponto de vista é ele demonstrar seu poder masculino diante do grupo de amigos. Mas Jana, o que é esse machismo? Não é não é se mostrar superior diante das mulheres e colocar as mulheres como apenas um conteúdo, né? Como, como algo fraco, entende? Né? Essa demonstração do poder masculino é a demonstração que a imagem machista faz. Né? Que essa imagem do homem, né? Nem a imagem machista, mas a imagem do homem, porque isso, a priori, está contido na imagem do homem. Está, está contido em mim. Então eu posso te falar assim, né? Como eu já coloquei, meu pai era extremamente machista. Extremamente machista. Então, isso existe em mim? Existe em mim. Existe. Porque se eu falar, se eu, se eu, se eu cometer a besteira aqui de falar que isso não existe em mim, que de repente eu vou fazer uma brincadeira, e posso fazer uma brincadeira, evidentemente posso, porque um complexo pode constelar e aí o ego perde a sua autonomia, eu posso falar alguma besteira. Mas eu estou o tempo todo me trabalhando. O tempo todo me trabalhando. Então eu sei que essa sombra existe em mim. Eu reconheço ela. Né? Eu reconheço o poder dessa imagem aqui. Por isso que o tempo todo estou aqui trabalhando. Para que essa imagem do homem possa ser transformada em mim. Eu tenho essa consciência. Entende? Às vezes, a Mar pode falar isso muito bem. Às vezes a gente traz um assunto aqui e às vezes a gente fica com a sensação de que a gente não conseguiu ser claro na proposta. Hoje é um dia desses, do qual eu acho que eu
eu deveria fazer uma outra live a respeito do mesmo assunto e tentar me aprofundar de uma forma um pouco diferente, né? Então eu saio com essa sensação. E gostaria muito que vocês fossem sinceros. Se de repente a gente precisa fazer uma outra live e a gente aborda um pouco mais assuntos. De repente a gente pode trazer assuntos do cotidiano, como do cotidiano, para explorar um pouco mais, né? Porque eu ia falar até de uma coisa que eu estou escrevendo, mas eu não vou falar ainda não. Deixa eu escrever um pouco mais para isso ficar mais claro na minha cabeça. Existe em todos nós. É um complexo cultural e milenar, exatamente. Né? Então, só que se eu minimizo, se eu tento minimizar esse conteúdo aqui dentro, eu perco a oportunidade de trabalhar. Né? Então, o mínimo, acho que talvez o mais correto, mas aí é de cada um, é falar assim, olha, eu fiz, falei. Infelizmente, algo em mim pensa isso. Essa é a atitude mais aceitável. Claro, eu vou pagar pela minha fala. Eu preciso assumir. Assumir é assumir a responsabilidade da fala e arcar com todas as consequências da fala, da atitude. Porque mesmo que seja inconsciente, isso não me exime, isso não me exclui de assumir a responsabilidade das coisas. Certo? Eu também sinto, viu? E aí, João? Ó, deixa eu aproveitar que tem um monte de gente aí. No começo da live, eu estava falando para o pessoal o seguinte, né? Quando a gente vai falar de imagem, tem um autor que eu gosto muito, que é o Gaston Bachelard. Um é esse livrinho aqui, ó, o Ar e os Sonhos, porque ele faz um ensaio sobre a imaginação do movimento. E o outro, mas tem vários, é A Água e os Sonhos, aonde ele está fazendo um ensaio sobre a imaginação da matéria. Gaston Bachelard ele trabalha muito com essa questão da imagem, do imaginário, né? Mas, consequentemente, ele tem que trazer a imagem. E uma pessoa que estudou bastante com ele é o Gilbert Durand, que trabalha o imaginário. Ele tem esse livrinho aqui, que é um ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem, que dá uma oportunidade de a gente ampliar um pouco mais o assunto aí, de enriquecer o nosso repertório para conseguir lidar com as questões do inconsciente, para conseguir lidar com as questões arquetípicas, para que a gente possa trazer mais esse conhecimento para dentro do nosso caminho de transformação, né? Então, para quem chegou aí agora, tem esse assunto, tem esses livrinhos aí como indicação. Né? Esses assuntos do cotidiano são importantes. Acredito que mais uma live sobre o tema seria interessante. Vamos pensar então. Vou pensar a respeito disso com vocês para a gente trazer esses assuntos, né? De repente a gente pode até falar da guerra aí, porque ela se relaciona com questões internas do nosso trabalho aqui e questões domésticas, né? Afinal de contas, acho que a gente precisa falar bastante de política. Não de política em si, mas de aspectos da psicologia profunda na política, né? Ah, Gaston Bachelard é incrível. Eu acho que é uma leitura primordial para quem estuda Jung. É primordial. Não tem como você se aprofundar na psicologia junguiana sem ler Gaston Bachelard. Certo, pessoal?
Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Saio daqui, termino hoje a live com a sensação de que eu não fui muito claro com as coisas, mas eu era o que era possível para mim, né? Então, pelo menos vai se causar mais incômodo em vocês, vai dar a oportunidade de vocês irem buscar aí as leituras que eu tinha que eu coloquei aqui para vocês, né? Que são os tipos psicológicos na, nas definições e também os arquétipos do inconsciente coletivo. Isso já é um material enorme para que vocês possam se aprofundar nisso que eu trouxe aqui de uma maneira meio torta. Não tem jeito, hoje eu vou sair com essa sensação. Pessoal, então eu quero desejar para vocês uma ótima semana, um bom descanso hoje. Semana que vem vai ser a Mar, ela tá vindo aí toda renovada, então acho que vai ser uma live muito boa, tenho certeza. Então eu não perderia. E outra coisa, como vocês sabem, a gente está liberando as lives lá do YouTube. E essa semana ainda, essa live aqui vai estar disponível lá no YouTube também. E aí o pessoal do YouTube que vê essa live pelo YouTube, fiquem sabendo vocês que toda segunda-feira às 21 horas as lives estão acontecendo mais pelo Instagram. Certo, pessoal? Então, quero agradecer demais a presença de todos vocês, a oportunidade que vocês me dão da fala e até a próxima, tá bom? Um grande abraço e daqui a pouquinho eu deixo disponível a live aqui para vocês. Tchau, tchau, gente.